Amigos, é uma grande alegria podermos estar novamente aqui, reunidos em mais um podcast Café com Propósito. Eu não preciso dizer da alegria do meu coração estar aqui novamente, da realização desse sonho. Nós chegamos agora ao nosso terceiro programa e tem muita novidade aí para vir pela frente. A gente só está no início de uma caminhada, mas com o coração grato. E a gente tem aprendido que a gratidão, ela abre a porta para um novo milagre, para um novo ciclo, para uma nova estação. Então é com muita gratidão no coração que a gente inicia aqui hoje mais um podcast Café com Propósito e com uma pessoa muito querida, com um amigo muito querido. Eu tenho 23 anos que o Senhor me deu a alegria de ser pastor na cidade de Itaguaí. E nesses 23 anos, Deus me deu a oportunidade de construir muitos relacionamentos. E um deles é com uma pessoa muito especial, que tem uma característica empreendedora e que é persistente. Não para, não desiste. Às vezes ele começa um sonho, a gente vê que está agarrado, mas ele vai em frente, ele avança e por isso tem vencido. A gente recebe aqui hoje no nosso podcast o nosso querido amigo Nil Júnior, que vai trazer uma palavra inicial aí também para você que está em casa ou no trabalho, ou talvez viajando, seja onde o nosso programa alcançar. A gente fica feliz porque ele está avançando cada vez mais. Nil? Pastor, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz, né? A gente tem uma amizade consolidada, né? Que é algo que já vem de muitos anos, né? Verdade, verdade. É muito tempo. E assim, o senhor sempre foi muito carinhoso comigo, sempre me deu muita atenção, sempre credenciou, né? O senhor falou da questão da perseverança, acho que o fundamento, que a palavra vai dizer sobre a fé, o firme fundamento, muitas das vezes a gente não consegue discernir esse tipo de palavra, ou seja, ter o estado de consciência para dizer que se eu desisto de um projeto de Deus na minha vida, eu estou sendo negligente. Então, verdade. Depois de um tempo, né, que a gente pensa assim, não vai acontecer. A gente vai falar hoje de vários assuntos, né? Mas o principal é o Freedom Festival. Que está chegando, né? Dia 6 de junho é logo aí. Já. Daqui a acho que mais umas 2 semanas aí para frente, a gente vai estar com esse grande evento aqui em Itaguaí. E assim, eu tô grato pelo seu convite, dizer para você que você é uma pessoa especial também para mim, é um amigo, né? E Itaguaí merece esse momento de adoração. Muitas pessoas estão comentando lá na página do prefeito, né? E comentando nas redes sociais da prefeitura e também nas minhas redes sociais. Poxa, parabéns por você ter continuado. Eu estou aqui com o coração assim, você não tem noção, né? Quando fala das coisas de Deus para mim, relativo à cidade, que é muito mais importante do que fazer os eventos isolados. A gente precisa alcançar almas e precisa mostrar que nós somos uma unicidade, né? Que o atributo de Deus é esse, é unicidade, é ser um. E tem uma coisa que você falou aí agora, Júnior, que eu tenho visto e na prática, porque a gente conversa com uma pessoa aqui, com uma ali, e eles estão dizendo da alegria de poderem ter a oportunidade, pessoas da cidade, Sim. Bandas da cidade, cantores da cidade, de ter a oportunidade de estarem se apresentando. Eles estavam em busca, eu acho, desse espaço. Eles Sim. queriam muito um espaço para que eles pudessem dizer de seu, né? Sim. De poderem dizer que estão sendo valorizados. São pessoas da cidade, são pessoas que têm construído no dia a dia também uma caminhada e que às vezes falta uma oportunidade de se apresentarem numa estrutura como essa, Sim. que a gente sabe que o festival vai dar. E a gente tem, se eu não me engano, são 8 participações. Sim, sim. São 8, não é? 8 participações. O que acontece? Eu já tive uma banda, né, chamada Decápolis. Decápolis? Decápolis. Reunião das cidades, das 10 cidades. É mesmo? Essa daí eu não conhecia não, hein? Eu tenho 2 CDs gravados. 2 CDs? 2 CDs. Então tá na hora de você pegar lá, autografar um e me dar de presente, viu? E o que aconteceu? Lá atrás, a gente se conheceu há 20 e poucos anos atrás. Eu cheguei aqui há 23 anos. Foi em 2003, eu tinha 29 anos, 2003 mais ou menos. No ano 2000, 99 para 2000, eu ensaiava com a banda, uma galera jovem, né? E a gente montou a banda Decápolis, escolhemos esse nome porque é reunião das cidades, né? E, inclusive, foi ali que Jesus ele liberta o Gadareno, né? A cidade de Gadara. E
logo na sequência, eu não tinha como me apresentar nas igrejas, porque quem é desconhecido não vai ser tão utilizado, convidado nas igrejas. Vai ser uma pessoa que vai ser indicado. Ah, tocou numa igreja, tirou um som bacana, tem o chamado, né, para poder fazer aquilo. Então as pessoas falam, poxa, aquela banda é abençoada, é ungida, e a gente começou a tocar em várias igrejas, sendo que eu queria esse espaço do externo, né? Fazer um evento onde a gente pudesse trazer um cantor de nome, que na época era o Claudinho Maciel, era o... Que, por sinal, está morando aqui perto, sabia? Ele está morando em Campo Grande. Sim. A gente tem falado com ele. Claudinho? O Claudinho está morando em Campo Grande. É uma pessoa querida, passou uns 2 anos morando em Mangaratiba, lá no centro de Mangaratiba, e agora ele está morando ali em Campo Grande. O Claudinho é uma pessoa especial. Extraordinária. Ele é de Deus. Fora da curva. Isso. E ali, na época dos CDs, a gente pegava os CDs. Então fiz um evento com ele, né, Claudinho Maciel, Melo Suíte e Marcelo Nascimento, para poder fazer o lançamento da banda Decápolis. Então eu tive a minha primeira experiência com produção de eventos ali, em 2003, quando eu queria projetar. Na época a gente tinha, a Expo já era muito grande, o evento é um evento tradicional da cidade, então todo mundo quer esse evento. Quem disser que não quer um evento da Expo, né, funcionando bacana, porque não é itaguaiense, não defende. Você vai fazer o teu aniversário, como eu tive agora na sua festa de aniversário, você não fica feliz em ver seus amigos chegando ali? Júnior, meu aniversário eu sempre falo que é algo muito especial, né? Eu gosto de celebrar a vida. Sim. E é bem isso aí que você falou. Chega em abril, as pessoas que são mais próximas já ficam ali. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Desde 17 anos atrás, eu faço o culto de gratidão. Amém. Não era algo que eu fazia antes, mas eu sempre gostei de aniversário, sou festeiro. E há 17 anos que a gente faz, então, esse culto, um culto de gratidão pelo meu aniversário no mês de abril, que aí eu junto meu aniversário de vida com o meu aniversário de ministério. Legal. 27 anos de ministério pastoral que a gente fez agora em abril também. E eu estava lá presente. Estava lá. Foi um culto lindo, foi uma coisa assim muito especial. Sim. O Robson Lara, que esteve na última edição do nosso Café com Propósito, né? Que a gente tem feito ali no Posto Vanilda, ali dentro, no Espaço Mix. Ele esteve trazendo a palavra agora para os pastores no encontro desse mês de maio. Sim. Em abril, ele esteve lá no nosso culto de aniversário e foi lindo. Eu amei a palavra que ele ministrou, uma sabedoria muito grande, assim, em transferir a informação, porque tem esse negócio, né? Tem uma coisa você pregar a palavra e você conseguir traduzir e imprimir na outra pessoa o conhecimento que aquela palavra está falando. Ele é um homem muito sábio. Ele é muito profundo, Sim, né? Ele é muito bacana. profundo. Eu gosto muito dele, eu vou tentar. Eu estou tirando uns dias de férias da igreja e eu vou tentar, numa quarta-feira, estar indo lá na igreja dele para estar com ele lá. Então, aí, voltando, né? A gente começa a desenvolver aqueles eventos para promover a banda e promover o reino, né? Porque quando você tem o ministério de louvor, né, que você entrega louvor a Deus, estou falando música, tem duas coisas distintas entre louvar e cantar, né? Então a gente tinha uma banda de pop rock e dentro dessas canções tinha parte musical que provavelmente mais para frente eu vou estar falando sobre isso ainda, que o que é adoração, o que é louvor e o que é música, porque a igreja produz muita música, muitos cantores produzem músicas gospel, que é bem diferente. E aí eu estava lançando a banda Decápolis e na sequência eu comecei a fazer uma divulgação sobre os outros eventos das igrejas. Por quê? Eu tinha lançado meu CD, aí comecei a participar de programações das igrejas e pegava a divulgação da igreja, colocando a minha banda, eu comecei a divulgar as programações das igrejas. E isso gerou um desejo no coração de estar fazendo os eventos externos que trouxesse essa unicidade. Porque a gente, quando fala as palavras, né, a gente vai aprendendo as coisas a fundo, vai buscar informação, a gente vê que o atributo da igreja de Cristo é ser um. Coisa que muitas pessoas discordam. Tipo assim, eles falam em ser um, mas não conseguem ser um. Não conseguem compreender o chamado do outro, não conseguem aceitar o ministério da outra pessoa, porque alguns são chamados dentro de uma conotação e eu tenho que compreender. Um exemplo, Zé da Bênção. O Zé da Bênção está no centro de Itaguaí,
carregando uma garrafa térmica, entregando pão, fazendo oração por pessoas, abençoando. Ele já abençoou minha vida dessa forma. Sim, ele já me parou também. Então, já tomei aquele café com ele ali de manhã. Então, cada um Deus tem um propósito com a pessoa. Exato, é isso. Tem um propósito. Então, E quando a gente descobre qual é o nosso propósito para Deus, fica mais fácil a nossa caminhada. Não é que não tenha problemas, dificuldades, mas fica mais fácil de você conseguir enxergar para onde Deus quer te levar, mesmo tendo as dificuldades no meio do caminho. Sim. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Então, quando você tem esse despertar dentro de você, quando você se conhece bem quem você é para Deus, é mais fácil de você não parar. Sim. Assim, o que é interessante é que com a banda eu fui até um certo ponto cantei na Expo, na época do Sagário, né? A minha banda, ela é uma banda que ela passou 2 momentos. A gente saiu da época analógica para o digital. Então, eu cantei na Expo umas 5 vezes com a banda, mas porque eu sempre fui muito perseverante. Poxa, você precisa dar oportunidade pra gente, buscando acesso. Quando a banda se dissipa, cada um vai pro seu lado, eu ainda gravei um CD solo, mas assim, eu vejo que a música é importante para mim, mas eu conheço muitos cantores, né, de Itaguaí, da cidade de Itaguaí, né? O Ricardinho, Martiliano, o Aliá Tavares, Sara Bento, a galera que leva o louvor e a adoração na cidade, eu sempre achei que... E você falou de 3 amigos queridos, viu? Sim. 3 amigos que eu tenho uma profunda admiração, profundo carinho por eles. Mas eu digo assim, porque são pessoas perseverantes que a gente se conhece há anos. Eu sempre achei quanto tempo que o Aliá está esperando para gravar? Está fazendo agora, gravou uma produção agora, maravilhoso. Músicas compostas por ele e assim, algo muito lindo. Eu quero inclusive ver se a gente não consegue trazê-lo aqui, ou em junho ou julho, a gente arrumar um espaço para que ele possa estar aqui com a gente. Vai ser muita bênção. Então, o que eu saí da transição de estar ministrando, né, levando o louvor, e depois, quando eu observo que ninguém tinha oportunidade, eu era o cara que estava tanto ministrando quanto gerando oportunidade, porque eu fiquei de 1998 a 2018 na Igreja do Evangelho Quadrangular. E lá, muito tempo, hein? Muito tempo. A gente produziu muitos eventos com o pastor Daniel, com a Igreja Quadrangular, né? Teve muitas programações bacanas lá, de aniversário da igreja, evento de homens. A igreja... se eu não me engano, eu fui lá umas 2 vezes em eventos que você me convidou. Sim. Eu acho que as 2 vezes que eu tive na Quadrangular, ali na Avenida, não é? Sim, o pastor Daniel. As 2 vezes que eu estive lá foi a seu convite. Sim. Tem bastante tempo. Então, promovendo esses eventos, eu percebi que já não estava mais ministrando, já era a pessoa, agora eu era a pessoa que estava promovendo os eventos. E aí comecei a convidar alguns amigos. Aqui para o Freedom Festival, né, até... Quem são as 8 participações da cidade que vão estar no Freedom Festival? Esse evento ia ser ano passado, né? A gente tem a página do Freedom Festival, se você quiser, tá no Instagram lá, bota Freedom Festival, e você vai... Tem no Instagram? Tem no Instagram. Aí a gente selecionou, né? Eles enviaram o material, a gente abriu uma inscrição, porque a ideia do evento, né? Porque o festival tem 2 conotações. Tem uma que é um concurso onde o mais, assim, o melhor, né? A pessoa que se destacar vai ser premiado, e tem o festival que é somente a apresentação. E no ano passado, estava tudo organizado para esse evento acontecer e o vencedor abriu o show da Expo. Então, eu não estava seguindo, mas agora já estou, viu? Bacana. Acabei de entrar aqui no Instagram e já estou seguindo. Se você aí de casa também não estiver seguindo, abre lá no Instagram, Freedom Festival Itaguaí. Bem fácil, colocou, não demorou aqui nem 2 segundos. Já rapidinho, segue aí. Já abri e já estou seguindo. E por que você deve seguir o Freedom Festival? Ano passado a gente maturou 1 ano, a gente passou 1 ano esperando para esse evento acontecer, porque tudo que é tipo assim, que é de louvor, adoração dentro de uma cidade é uma guerra muito grande. O senhor faz evento, promove evento na igreja. Se a pessoa não tiver muito Deus no coração, ela vê que é uma guerra, um embate, por quê? Existe a questão espiritual, né? E o inimigo, ele não quer que ninguém engrandeça o nome do Senhor, nem na igreja, nem no bairro, nem na cidade, não quer, nem no estado, não quer. Essas pessoas que fazem
coisas que elevam, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser sempre perseguido, vai ser talvez difamado e tal. Eu, graças a Deus, confesso para o Senhor que eu já rompi essa barreira, porque chega um exemplo, o Freedom Festival já estava basicamente ali no cantinho, falou, não vai mais acontecer. E aí, o prefeito Haroldo, ele teve essa questão de chamar um grupo de pessoas para poder estar orando, né? E citaram o meu nome, tem que trazer o Nil. Aí falou da marcha, foi se aproximando ali. Graças a Deus, hoje eu estou na equipe dele, trabalho com ele, né? Ele abraçou a marcha porque ele viu o meu sofrimento, assim, querendo ou não, aquilo que você faz quando é desprezado, você sofre. Ele viu o sofrimento, a tristeza de saber. Eu acho, Júnior, que o sonho, e a Bíblia já fala a respeito disso, que quando a gente deixa o sonho guardado e ele não se torna realidade, isso traz tristeza, Sim, né? Angústia. Angústia, tristeza, frustração, mas um sonho, quando ele é realizado, quando a gente consegue ver que é como se fosse um filho, né? Sim. Um sonho é como se tivesse um filho em gestação. Sim. E quando a gente vê aquele filho nascer, traz uma alegria muito grande. Minha filha vai fazer 2 anos daqui a 15 dias, mais ou menos, no dia do festival. Legal. No dia do festival, o festival, então, já é uma parte da comemoração do nascimento da minha filha. Ela faz 2 dias no dia 6. Bacana. No dia 6 mesmo. 2 anos no dia 2 anos no dia 6. E aí, assim, a gente ama, né? Ela nasceu 2 anos atrás, a alegria, e você vê o filho nascer, crescer, e a gente daqui a pouco vê o filho se tornando maior do que a gente mesmo. Sim. Porque ela vai crescendo e Deus vai levá-la para voar voos altos, eu tenho certeza disso. E eu acho que o seu sentimento no coração em relação ao festival deve ser muito parecido. Igual. Com o pai, com o filho. O senhor fez uma alusão bem assertiva, porque exatamente isso. Quando você está ali aguardando a gestação, você quer ver o olho, você faz a ultrassonografia, você fica ali sonhando. E a cada mês que você vai lá e vê, e cada coisinha que nasceu ali, que cresceu, que desenvolveu, você já fica numa alegria imensa. Quer ver uma coisa interessante? Quanto tempo que o senhor me conhece fazendo eventos? Há muitos anos. Desde sempre? Não, desde sempre. Aí, nessa gravação... Na verdade, eu acho que quando a gente pensa em você... Hoje... Ou lembra de eventos, vai lembrar. Vai lembrar, exato, vai lembrar da marcha, vai lembrar de outros eventos que você sempre teve envolvido na cidade, que sempre participou. Nesse caso, como eu sempre tive que construir o caminho para eu colocar a banda Decápolis, na sequência eu comecei a promover as outras bandas, ajudar as outras bandas. E o que a gente conversa entre a gente sobre os levitas da cidade, os artistas da cidade, né? Eles sabem que parece que eles sentem-se rejeitados nos eventos, nos principais eventos. Então passa uma tristeza. A ideia do festival foi essa, foi de quem são trazer essa galera. As 8 participações da cidade de Itaguaí. Vou falar para você. No festival do dia 6 de junho, que vai acontecer na área da Expo. No festival, o festival agora se tornou algo grande, porque dentro de uma reunião, o prefeito abraçou, você vê que eu tive com ele, né, numa das... Eu assisti o vídeo, ficou muito legal. Eu falei para ele, isso aqui é uma ideia que a gente vem muitos anos, eu quero levar o evangelho para fora das paredes, para os bairros, Chaperó, Mangueira, vamos adorar a Deus nas ruas, vamos evangelizar Itaguaí, vamos evangelizar e vamos ser evangelizados, porque no momento que o senhor está num evento lá no Teixeira, levando a sua igreja, você tem um povo lá, não tem? Você chega lá e tem um outro pastor ministrando, o senhor está ali orando, está sendo um servo, está servindo, né? Você imagina, a gente começa, porque a ideia é Itaguaí para Cristo, a ideia é você conseguir conciliar e ser ao ponto de estar dando oportunidade para as bandas de Itaguaí e as pessoas se destacando. Eu acho que é interessante uma coisa que você falou, da gente conseguir fortalecer esse tipo de evento nos bairros, porque não tem. Não tem. Então, assim, você tem os eventos nas igrejas. Sim. Mas um evento num bairro, onde a gente consiga unir as igrejas daquele bairro num só propósito, acho que a gente ainda não conseguiu caminhar muito nessa direção, mas eu acho que seria fantástico, porque fortaleceria o reino. Sim. E quando a gente pensa na cidade, a gente sabe que tem principados, potestades, na entrada, na saída da cidade, o povo de Deus unido numa só direção, unido, intercedendo, orando, clamando,
é a certeza de nós termos autoridades constituídas abençoadas, guardadas pelo Senhor, para que o Senhor possa tocar nos seus corações e abençoar cada vez mais a cidade. É também a oportunidade da gente fortalecer realmente o reino nos lugares, né? Em cantos. Sim. E se você caminhar nessa direção para levar esses eventos para os bairros, conta com a gente. Obrigado. Porque é aquilo que eu acho também o caminho para a gente virar uma chave nos bairros da cidade de Itaguaí. Essa nossa ideia é inicial lá desde o início mesmo, desde o começo, né? Eu acredito que pelo fato da gente estar falando aqui de assuntos diversos, né? A conclusão tem muita gente boa, tem gente capaz de conseguir. A gente passou por um momento muito tumultuado na cidade, nas questões políticas, né? Eu não sei se você já observou, eu tenho alguns vídeos na internet orando no centro de Itaguaí, no calçadão, orando naquela parte do sinal ali, orando na praça. Eu não sei se você já viu algum vídeo meu dessa forma, fazendo orações em alguns lugares, fazendo oração dentro da minha casa, sentindo meu coração, vou orar pela cidade. Eu assisti um vídeo seu, mas eu acho que era em casa. Isso. Se eu não me engano, foi em casa. E eu me sentindo tocado porque essa tristeza dessa desconstrução de uma cidade que é riquíssima, né? Nós moramos em Canaã, pastor. Se você sair aqui, você vai ver que a cidade é cercada por montanhas, a cidade tem um dos maiores moldais, a política sabe disso. A política entende o quanto essa cidade tem valor, tanto o governo federal, o estadual, porque nós temos o Porto, nós temos a Rio Santos, nós temos o Arco Metropolitano, nós temos a linha férrea. Eu estava falando com um amigo outro dia, a respeito de empresas virem para a cidade e tudo, e como outras cidades que ficam longe de Itaguaí, 50 quilômetros de Itaguaí, 40 quilômetros de Itaguaí, elas usam isso como propaganda para atrair empresas para elas. Elas usam que, olha, nós ficamos a 50 quilômetros do porto de Itaguaí. Nós ficamos a 30 quilômetros do porto de Itaguaí. Nós temos o porto, né? Isso. Quem é de Itaguaí pode dizer assim, não, o porto fica na cidade de Itaguaí. Sim. E isso faz uma diferença muito grande a nível de logística, de infraestrutura. A nossa cidade é uma cidade, ela é uma cidade estratégica até para a guerra. Nós temos água saindo das montanhas aqui, nós temos cachoeira. O que vai acontecer por esse tempo agora, no mundo inteiro, com essa questão aí do El Niño que está sendo divulgado, as pessoas não estão tendo noção do que vai acontecer. Mas assim, voltando para a questão do Freedom Festival, né, do propósito que Deus levantou, eu confesso que eu assim, fiquei um pouco anestesiado, pensando, não vai mais dar certo, porque quem é que vai querer pegar bandas de Itaguaí e dar oportunidade? E eu estou imbuído, né, não só essas bandas aqui, que eu estou precisando de um óculos, tá? Se tiver um... Fala, quais são as 8 participações da cidade de Itaguaí no Freedom Festival? Aqui temos o Douglas Leite, né, que é da igreja Batista Leandro. Nós temos o cantor Eric Arcanjo. Eric Arcanjo. O Douglas, ele foi presidente durante muito tempo da juventude da Associação Batista Verdes Mares. Então, e ele está dentro, ele mandou o material dele. Nós temos o Eric Arcanjo, que é da Geração Eleita, ele também faz parte da Bamita, é um profissional da música, ele é profissional de canto, Legal. Ele é muito bom, e todo mundo que ouve, né, sabe que ele é maravilhoso. Nós temos a banda Vertical, que também é uma banda de pop, ou pop rock, um negócio assim, né, que são um amigão meu, que a gente se conheceu no festival, eles enviaram o material dele e passaram. Aí tem o Jorge Goulart, que é da igreja, se eu não me engano, congregacional lá da Reta. Legal. Ele é um ministro de louvor, ele está fazendo uma programação nas redes sociais dele para arrecadar e fazer a produção do EP dele. Aí nós temos aqui Ronaldo Beda, que é da CCF, né, lá do pastor Pedro Amâncio, ele é pastor de uma igreja em Chaperó. E ele canta muito, já está com trabalho já nas plataformas digitais. Aqui tem a banda Metanoia, também, que é uma banda de rock. Metanoia eu conheço, é uma banda... Conhece? E a galera muito boa, né? São profissionais também. Nós temos a banda Filho Sagrado do Sérgio, né? Ele mandou para mim dois materiais assim diferentes, né? Sendo que assim era para estar sendo comercializado, era para estar já nas rádios. É um trabalho muito... Eles são de onde?
Ele é do Parque Primavera. Parque Primavera? A gente fez muitos amigos. E o grupo, né, o Ministério Os Escolhidos. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Os Escolhidos também. E eles têm, eu acho que também uma presença boa nas redes sociais, não tem? Sim, eles são muito fortes. Assim, a Luana, né? Luana Keller. Ela ministra, uma abençoada. A menina jovem, canta muito. E a banda também acompanha. Da Igreja Assembleia de Deus em Chaperó. Tinha umas 2 outras participações, só que assim, no decorrer tipo assim, o evento não foi acontecendo, o pessoal falou, não quero mais participar, e saiu fora do grupo lá. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não tem como mexer nesse evento, incluir mais ninguém, não dá para colocar pessoas no evento, porque o evento tem um tempo, então como vai ter a banda Morada, e acredito que além da pregação do Júnior Trovão e da banda Morada, ainda provavelmente aconteça de ser mais alguém incluído. Então, a gente está de stand-by com isso. Pastor, eu queria aproveitar esse momento aqui. Que Deus possa, Júnior, abençoar os talentos, igual você falou, que algumas pessoas já poderiam estar aí nas mídias e tudo, porque você tem pessoas talentosas na cidade, você tem pessoas que se destacam, pessoas que quando você ouve, você fala assim, uau, sim, né? Sim, tem um rapaz que está participando do Café com Propósito com a gente e geralmente ele faz o louvor lá também, ele participa muito do louvor. O Mael tem ajudado a gente, mas o Jonathan, que não é tão conhecido, e tem uma voz e tem assim uma presença do Espírito Santo de Deus incrível. Sim. Então a gente vê o celeiro de talentos que a cidade de Itaguaí tem. Depois que eu divulguei, muitos amigos falam, eu quero a oportunidade. Só que você já montou uma grade. Quem produz eventos sabe, né? Tem um bordeirozinho ali que tem que ser seguido. Você não pega e coloca outras pessoas dentro. Não consegue. Não consegue. Mas você pode ter certeza do seguinte, né? O prefeito abraçou, eu levei para ele, né? Nós gravamos o vídeo, a gente falou sobre a questão... Por que ele decidiu agora? Você viu qual foi a resposta do prefeito? Ele falou o seguinte, achei extraordinário, né? Quando você tem motivos para celebrar, comemorar, a gente tem que adorar a Deus. É o momento de adoração. É isso. Então eu fiquei muito feliz e quero agradecer o prefeito Haroldo, que abraçou o Freedom Festival. Eu estava com uma perspectiva até negativa, pensando que não iria acontecer, mas você acreditou no projeto. Você acredita nos talentos locais, né? Que são as bandas locais, precisa se dar essa oportunidade. O pessoal quer ter oportunidades na ESP, a gente precisa de espaço na ESP. Estou mandando essa mensagem lá para o secretário. Secretário, a gente precisa de espaço na ESP, tem muito talento na cidade e essas oportunidades vai deixando eles mais preparados. Né? As pessoas, quando participam dos eventos, eles vão... Você cria uma expectativa, você cria um ambiente favorável para as pessoas começarem a se envolverem mais, a estarem mais presentes, a participarem mais, mas com uma perspectiva diferente, não só de serem aquelas pessoas que vão ser os telespectadores, Sim, né? São os participantes. São os participantes. Sim. E participantes da cidade. Essas pessoas também vão servir de exemplo para as outras pessoas que têm talento, que vão vir depois de nós. Exato, né? É uma referência. Porque se o outro está lá participando, eu posso me organizar e no ano que vem está lá. Eu posso ser a banda que vai estar no ano que vem lá. Eu posso ser o cantora que vai estar lá no ano que vem. Eu acho assim, maravilhoso. E no meu coração, eu acho que assim, o Freedom Festival, que está até aqui, ó, né? A propaganda dele aqui, a divulgação dele, acho que inclusive é algo que tem que... veio para ficar. Sim. Ano que vem tem uma outra edição também, a gente espera isso. Eu assim, estou muito feliz, agradeço ao prefeito Haroldo, agradeço ao secretário, às pessoas que estão envolvidas na produção, porque é algo muito maior daquilo que a gente imaginava, né? E pode se tornar maior ainda, porque ainda nem aconteceu. A marcha, ela teve o início em 2010, e a gente fez várias edições. E depois... Eu fui em algumas, que saía lá do... Lá da entrada de Itaguaí. Lá do CIEP. Isso. Só que eu fui em umas duas, eu acho. Tudo isso nunca foi... nunca teve reconhecimento. Entendeu? Nunca teve reconhecimento. Você imagina, você é meu amigo, você imagina você andar pela cidade, eu tô com 47 anos,
às vésperas de fazer 48. Então, eu costumo dizer uma coisa, Júnior, que eu tô com 52 com cara de 30, né? Com cara de 30, tô com cara de menino. Você tá com 47, mas eu acho que já tá se aparentando, tem uns 60. Eu perto de você, eu sou adolescente. Você é meu amigo. Perto de você, eu sou adolescente. Passa a unção para mim, então. O que acontece? A gente sempre sentiu a dificuldade, né? E o povo evangélico, você vê nos comentários ali, da divulgação do prefeito, você vê que as pessoas queriam tanto que as coisas acontecessem, que viesse uma atração, porque sempre tem a repetição, vai cansando, né? Não, e o Morada é fantástico, né? Sim. Morada é algo assim de extraordinário. Eu sou fã. O prefeito, Vou estar lá dia 6. Ele fez a divulgação do evento e os comentários são maravilhosos. Por quê? Existe uma necessidade tão grande de abrir o espaço para as coisas de Deus na cidade, para que haja um fluir das coisas de Deus, que a gente consegue, através de um evento desse, promover o reino. Amém. Você está entendendo? Promover o reino. Você vê que o prefeito ele divulgou o evento, eu coloquei nas minhas redes sociais também, agradeço de coração, a gente vai marcar um tempo novo. Falei para ele, as coisas que eu falo pessoalmente para o prefeito ali nos bastidores, sem estar gravando, você vê que na gravação eu digo, olha, se o Senhor, está em Salmos, não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Isso significa que todo trabalho se torna vão se Deus não estiver na frente. Ele é um homem temente a Deus, está o tempo todo ouvindo louvores, o celular dele são louvores que está sendo tocado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente pode trazer feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. E com Deus à frente, a gente sabe que tem as lutas, que tem as dificuldades, que tem as palavras que talvez sejam palavras contrárias àquilo que está acontecendo. Porém, o Senhor ele vai desconstruindo toda armadilha, todo impedimento, todo embaraço e vai nos possibilitando viver um tempo desse. Eu acredito que o Senhor ele tem algo novo para fazer na cidade de Itaguaí. E esse algo novo vem do coração dele, vem da parte dele, é algo espiritual, é algo muito forte, onde as pessoas já estão com essa expectativa há muito tempo no coração. E que parte, sim, de momentos como esse, do Morada, parte como outros momentos que eu sei que já estão sendo gerados. Eu acho que como esse evento ele já foi gerado durante tanto tempo, né? Teve uma gestação. Tem muitas outras coisas boas para acontecer na cidade que estão sendo geradas. O pastor Sidney Souza, ele falava assim, eu estou estupefato. Está acontecendo na minha vida, através do Freedom Festival, o inesperado. Eu não estava com a mente pensando que seria dessa dimensão, né? E tem muitas outras pessoas que depois vão entender o propósito. Por quê? O propósito que Deus tem na vida de cada um, ele é diferenciado. Então você às vezes olha para pessoa igual a mim produzindo, eu quero gerar pessoas iguais a mim. Eu quero que pessoas que queiram também que o nome do Senhor seja glorificado nos bairros, na cidade, se aproximar da política, oferecer uma palavra, oferecer uma oração. Você não tem noção, às vezes que eu tive a oportunidade de estar orando junto com o prefeito e pelo prefeito, algumas pessoas perguntam assim, por que você não fez isso antes? Nós sempre fizemos isso. Tu acha que se o Haroldo faz um monte de ações erradas, você acha que eu vou pegar e vou abonar? Cada ser humano tem seus defeitos. Cada ser humano tem a sua maneira de ser, certo? E uns são julgados por isso, outros não. Tem gente que aceita o pecado de um e do outro não. Você está entendendo? Porque nós somos os juízes que queremos construir alguém ou desconstruir alguém. Eu penso que esse momento agora, como na fala dele ele diz assim, é um momento de celebração. Foi entregue o Hospital do Olho, foi entregue a farmácia 24 horas, por causa da dificuldade das pessoas saírem da UPA, do hospital, não ter onde tirar. Está se tentando se fazer. Os bairros estão mais limpos. Você tem visto que a prefeitura tem se dedicado. O time que foi colocado ali é um time que está tentando fazer o melhor. E eu faço a questão de cobrar. Eu faço questão disso. Eu sou itaguaiense, tá? Eu sou itaguaiense, sou nato da cidade. Eu tenho filhos itaguaienses. A gente sai de uma cidade
que vem de quase 4, não sei se você sabe, a cidade de Itaguaí e Emancipação são 209 anos, 208 ou 209 anos, sendo que Itaguaí tem 400, ela colide a história de Itaguaí com a história do Brasil. Você está entendendo? É Brasil, Rio de Janeiro, Itaguaí. É tudo muito colado, muito ligado, muito né? ligado uma coisa a outra. Então, a gente está aqui durante um tempo, numa das reuniões, é porque não foi gravado. Eu queria muito ter tido a oportunidade na reunião que eu fui chamado. Eu falei isso pro prefeito, falei, vocês sabem aqui que daqui a 100 anos não vai existir nenhum de nós. Não vai existir um de nós. Mas nós podemos entregar algo para a próxima geração. Daqui a 40, 50 anos, a gente já vai estar todo mundo quase morrendo, ou já não estaremos aqui. Daqui a quanto tempo, Júnior? 40? 40, 50 anos. Não, daqui a 50 anos eu vou estar aí. Vai. Estou com 52, eu tenho falado que, se Deus me permitir, eu vou chegar a 120. Vai. Eu sempre falo com quem está mais próximo que, se Deus permitir, eu vou chegar aos 120. Eu vou te ser sincero. Eu quero chegar. Eu quero chegar na idade saudável de ter entregue um propósito. Sim. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui? Que eu acho que não falaria nem isso, falaria num bate-papo com o senhor. Quando eu pego todas as edificações que levaram séculos para serem entregues, né? Tipo as muralhas da China. As muralhas da China. Sim, foi construído em muito tempo. Foram 2.000 anos. Você imagina o cara que idealizou aquilo dali, passando para os caras junto dele ali. Lá, o imperador chegar para o outro e falar assim, ó, eu e o senhor é o imperador, você chega para mim e conta a história assim, ó, nós vamos construir uma muralha em cima daquela montanha ali, cobrindo toda a cidade, indo até sumir de vista, com 30 metros de altura, com 30 de largura, e a gente vai fortificar essa cidade. A cidade já era uma fortaleza, igual Itaguaí é uma fortaleza. Mas assim, só concluindo, você imagina a pessoa que pegou a ideia e até o final da vida dela, preparando outras pessoas que começaram a vida delas para passar para as outras, para passar para... Isso se chama legado. Sim. Legado. Então, assim, a pessoa que começou a construção, talvez ela não vá terminar. Sim. Mas é um legado que fica para a geração seguinte. Posso... Eu acho que é muito importante isso. Eu parto do princípio que amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas. Sim. Quando você tem isso como princípio, você trabalha não pensando naquilo que você vai colher de imediato, mas naquilo que você vai deixar para outras gerações. Sim. Porque você coloca que servir as pessoas é uma prioridade. Sim. Então, se servir é uma prioridade, eu vou servir independente se eu vou ver alguns sonhos sendo concretizados, porque alguns sonhos eu não vou ver, Sim. Outros eu vou ver. Mas aí é o legado que a gente deixa. Não, você vai ver muitos sonhos, porque 120 anos você vai ver muita coisa. Eu tenho mais 68 anos, pelo menos, pela frente. Mas o que eu quis dizer, basicamente, é porque, tipo assim, a construção da minha fala é, a pessoa, ela projeta algo, consegue entregar para a futura geração de uma forma que ele colocou, imprimiu a essência no outro. A outra pessoa queria a mesma coisa. Você tem o nome do primeiro, mas não tem do segundo, do terceiro, do quarto. Você imagina que depois de 100 anos, 200, 300 anos, alguém podia falar assim, que viagem é essa, irmão? Por que a gente vai ficar aqui construindo, cavando buraco em cima de uma montanha? 500 anos depois, 1000 anos depois, a pessoa estava no mesmo propósito inicial. Ou seja, 2000 anos depois foi entregue uma obra, e se você for hoje na China, você vai ver que tem pessoas lá ainda reparando aquela obra para permanecer da mesma forma que foi feita. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que pensar nisso, porque nós servimos um Deus vivo. Eu tenho um testemunho pessoal, né, de criação, eu tenho um testemunho familiar, né? Eu sou casado há 27 anos, então vou fazer 28, é uma estrutura de muito tempo. Meu telefone tocando aqui. É uma estrutura de muitos anos que consolida a minha vida como homem, certo? Eu tive uma mãe muito forte, porque minha mãe foi abandonada quando eu tinha 4 anos de idade, então a minha mãe me ensinou como era ser homem forte. Ela me colocava em cima do carrinho da feira, a gente trabalhava no calçadão, minha mãe tinha uma banquinha, o calçadão ainda era rua, Paulo de Fronteira ainda era rua, a gente trabalhava na frente da Casa Ramalho. E depois a gente passou para a Casa CB, no mercado CB, né, Casas da Banha, e a minha mãe, ela me ensinou tudo que eu... Eu não sei o que significa CB, não é da minha época, viu? Ah, tá. Não é da minha época, eu não estava aqui ainda não.
Mas assim, nós temos... O senhor chegou aqui, eu já estava há muitos CB, anos. Casas da Banha, eu nem me lembro. É o quê? Isso é o quê? Uma loja de material de construção? Era um supermercado. Era um mercado. Era um Eu sei que era um mercado, mas eu não... Não chegou a entrar e comprar lá? Não. Não. Então. É porque quando eu vim para cá, eu acho que ela já tinha fechado. Casa da Banha. Sim. Ó, tinha o Mercado Rio, o Guanabara, era onde é a Casa Bahia, a gente já está entrando nas histórias de Itaguaí, né? Tinha a Açucarédia, onde é atual, de frente para o antigo Bergues. O antigo Bergues era o CB, entendeu? Então um dia a gente vai marcar para falar só sobre a história de Itaguaí. Vamos ter a oportunidade de voltar aqui, receber você de volta para a gente falar um pouco mais sobre da história vida, né? de Itaguaí, porque a história de Itaguaí ela é muito linda e é uma história muito rica. Mas fala mais um pouquinho da sua expectativa do Freedom Festival Itaguaí. Gente, ficou muito legal essa arte aqui. Esse layout foi feito direto pela prefeitura. Ficou muito bacana. E a gente está vendo aqui que o pastor Júnior Trovão vai estar aqui também no dia. Vai estar. Isso aí. Vai estar ministrando a palavra no dia, é isso? O pastor Júnior é um amigo da cidade, né? É um amigo do prefeito. Ele está sempre presente. Ele é uma pessoa que está próxima também de pessoas amigas nossas, entendeu? Que é um homem que sempre tem estado em Itaguaí. Teve, se eu não me engano, agora na comunidade, vai estar, né? Aqui no Morro do Carvão. Vai estar pregando. Eu vi essa semana. Então, a pessoa acessível. Em algum lugar, eu acho, eu vi que ele estaria no Carvão. Lá tem o pastor Djalma Júnior, que é o nosso amigo, que tem uma igreja, Assembleia de Deus, e ele vai estar lá dentro desse evangelismo, né? Ministrando a palavra. Acredito que eu esteja lá. Mas, pessoal, Freedom Festival, dia 6 de junho, a partir das 18 horas. 18 horas. Só para dizer uma coisa para você, se eu fosse você, avisa para todo mundo. E chegar cedo. Chega cedo, chega lá. Normalmente, pessoal, quando tem esses eventos grandes assim, eu acredito que esse evento ele vai abrir para um evento grande também na Expo. Assim, estou falando da questão de atração, porque o prefeito Haroldo ele entende que isso daqui tem que ser valorizado. As coisas de Deus precisam ser valorizadas. Posso falar só um negócio interessante? Eu estava em uma dessas reuniões, um pastor amigo nosso falou assim, olha, eu estou com um problema seríssimo de entulho na porta da igreja. E era muita coisa mesmo. Aí o Agenor foi lá, mandou, limpou tudo. A ordem foi a seguinte, todos os lugares que tem igreja, eu quero iluminação, eu quero... Se tiver um cano estourado, resolve. Se precisar de quebra-mola, coloca. Porque são as coisas de Deus. Você está entendendo? Porque ali tem pessoas. Porque tem gente que não... Tipo assim, o senhor tá lá... Eu lembro que o senhor fez vários vídeos cobrando sobre aquele negócio do lixo lá. Nossa. O pessoal transformou ali num polo de jogar lixo atrás do campo Itaguaí. A gente já falou várias vezes, as pessoas não se conscientizam. Eu moro num lugar onde as pessoas jogam lixo dentro do valão, guarda-roupa, sofá, cama. Sabe qual é o problema, Júnior? Meu Deus! E a gente fica, às vezes, muito triste com isso. É porque as pessoas elas não cuidam da cidade. Sim. Então, eu acho que assim, o poder público ele tem a responsabilidade que é do poder público. Mas eu acho que as pessoas elas tinham que cuidar melhor, zelar melhor, para você ter uma noção... Nesse local aí que você falou, que fica perto ali da nossa igreja, tem uns 20 dias atrás, parou uma pessoa e jogou lá uma Rottweiler morta. Jogou um cachorro morto. E, assim, 2 horas da tarde, e você vai falar, a pessoa ainda fica chateada. Então, assim, eu tinha 5 cachorros, estou com só. Meus cachorros morreram, eu enterrei meus cachorros. Sim. Eu ficava em um buraco. Coloquei eles lá dentro. Até pelo sentimento, né? Que é um filho, um animal. Eu enterrei meus cachorros. E a pessoa não, ela pega o cachorro, ela faz questão de jogar. Então, assim, a gente precisa mesmo de um trabalho de educação maior, né? Que as pessoas se sentirem parte, elas se sentirem parte, valorizarem, sabe? Ela fala assim, não, opa, não vou jogar não. E engraçado que nenhuma delas faz isso perto da casa delas. É verdade, ela vai jogar o lixo Ela vai jogar o lixo lá longe da casa dela. Ela não coloca no portão dela. Não. Ela não coloca ali do lado, em frente à casa dela. Mas ela vai lá num outro local, distante da casa dela, para o carro muitas das vezes, tira do carro e coloca lá. Parece até um assunto misturado a gente falar desse tipo de coisa, né? Pô, o cara tá falando do show do Morada e agora tá falando de beira de valão, de lixo na porta da igreja. Isso é um mal terrível.
Um dos vídeos que eu tenho nas minhas redes sociais, eu falo, a gente precisa doutrinar, disciplinar essas crianças agora, fazer algo nas escolas de conscientização para ir preparando eles, porque a nossa cidade pode ser uma potência, mas enquanto tiver gente tacando cama dentro do valão, eu tenho vídeo. Cama sendo jogada, cama box dentro do valão, entope o bairro inteiro, as pessoas perdem os móveis dela. Aí tem um detalhe, olha que interessante. Pelo fato de eu ter cobrado, de eu me dispor ir lá limpar, ir lá na secretaria, sair da minha casa, vou lá na secretaria, poxa, secretário, dá essa força, Raíza, dá essa força pra gente falar com o secretário, vamos tentar limpar lá. Aí eles vão lá, a galera deles, né, manda na hora, limpa tudo, deixa tudo legal, para o bairro ser atendido. A pessoa vai falar assim, ele está querendo ser dono do lugar, ele está querendo ser candidato a vereador. A pessoa não vê assim, irmão, não joga lixo ali que você vai entupir o bairro inteiro. Eu entendo, Júlio, que algumas lutas elas precisam ser de todos nós, de conscientização. Para que as pessoas elas possam cuidar melhor da cidade, cuidar melhor do lugar onde moram, cuidar melhor de onde seus filhos, seus netos, sim, eles vão andar, eles vão morar. Eu acho que a gente precisa desenvolver muito isso. Mas eu estou com uma expectativa muito grande, viu, Júnior? Dia 6 eu vou estar lá, dia 6 a gente vai estar lá junto, e eu tenho certeza de que vai ser um marco na vida do povo de Deus, não só da cidade de Itaguaí, porque eu creio sim, que muitas outras pessoas de outras cidades, de outros locais, conforme a divulgação ela for acontecendo, elas vão vir participar, e eu creio que vai ser algo de extraordinário. Amém. Algo de extraordinário. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a expectativa de outros eventos. Sim. Porque assim, o Freedom Festival está aqui, dia 6 de junho, daqui a 2 sábados, então daqui a 2 sábados vai estar acontecendo o festival, e a gente crê que vai ser um marco. Mas depois do Freedom Festival, tem alguma coisa já sendo gerada? Tem alguma coisa sendo gerada que você já pode compartilhar com a gente? Olha, tem muitas coisas sendo geradas, porque a gente já ontem mesmo em uma reunião falamos sobre a marcha, né, que vai ser em novembro, e é um evento tão importante para a cidade, porque faz parte do calendário oficial. E o Freedom Festival, eu acredito que já entre para o calendário oficial também. Esse vai ser o segundo evento nosso que vai estar sendo anual na cidade, né? O evento mais importante, né, evangelístico da cidade, não sei se o senhor sabe, a Casa do Julgamento, que era o evento que parou. Sim. Eu acredito que o pessoal da Igreja Batista Jardim América, do pastor Paulo Marques, né? Não sei se tem. Esse evento é um dos mais importantes. Eu acredito que o mais importante é a Casa do Julgamento, na minha opinião, tá? Porque a marcha é um evento onde a gente reúne as pessoas, é um evento de... A Casa do Julgamento, eu acho que ela marcou a tempo, vida de muita gente. Eu fui em algumas edições, e a gente se lembra sempre com muito carinho. Pastor Paulo Marques Conzendei, né, já falecido no período da Covid, era um amigo e era um homem de Deus sensacional, uma pessoa extraordinária, e que ele zelava muito para essa questão do evangelismo, de missões. Era um homem de Deus. Ele sempre me atendeu muito bem. O pastor Paulo, ele me aconselhava também. Ele abriu a porta da igreja para várias reuniões que nós fizemos lá. Foi uma pessoa muito querida. Às vezes que eu tive com o pastor Paulo, eu saí de lá assim, sabe, bem completo, porque, um exemplo, quando a pessoa que tem uma experiência, uma bagagem no evangelho, igual ele tinha, né, ele é uma referência ainda, é uma pessoa que deixou um legado. Entendeu? E o seu filho tem uma responsabilidade grande hoje, né? O Diego Conzendei tem uma responsabilidade grande, que é dar sequência ao legado que o pai deixou. Então, na minha opinião... E está fazendo um trabalho bonito também lá na Igreja Batista Jardim América. A minha opinião, Nil Júnior, o evento mais importante evangelístico da cidade de Itaguaí para o evangelho é a Casa do Julgamento. Isso aí eu não tenho, na minha opinião. Não é uma opinião, todo mundo acha isso, não. Não é a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é um evento muito importante, mas as coisas de Deus, elas precisam ser assim. Nós temos uma cidade para ser evangelizada. E o evangelho são almas. O evangelho não é só você reunir bandas, entendeu? Na minha opinião, o evangelho é você trazer pessoas para uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua família, e você trazer essas pessoas para Cristo, né? Esse é o propósito maior da igreja.
A marcha para Jesus é muito importante, mas a casa do julgamento é muito importante, muito mais importante, na minha opinião. Aí o senhor fez a pergunta, como que está... como eu não sabia do que ia acontecer no Freedom Festival, a Expo vai ser muito bacana, acredito que além da minha expectativa, porque eu não aguardava, né, que seria tudo isso o Freedom Festival. E eu estou focado agora em, passando a Expo, a gente sentar novamente, reunir um grupo de pastores, porque a igreja em si precisa dessa unicidade. Juntar essa... O senhor já faz a reunião do Café com Propósito? A gente está muito feliz com aquilo que Deus tem feito lá. O máximo de pastores possíveis, né, que possam abraçar a causa, entendendo esse propósito desse tempo, tá? Da gente poder pregar o evangelho em cada bairro da cidade. A marcha esse ano vai ter bandeira de todos os bairros, né? Bandeira de Itaguaí com o nome lá da Amendoeira, o nome de Chaperó, o nome bacana. Brisamar, todos os bairros, nós temos muitos bairros em Itaguaí, são quase 60, se eu não me engano, todos os bairros ter a sua bandeira e a gente poder estar confraternizando, ser um momento de confraternização, de adoração, e a gente mostrar que Deus ele está transformando a nossa cidade num lugar melhor. Eu vivi uma experiência muito legal de ouvir um pastor, o pastor Cezinha Citar, não sei se você conhece. Não. Ele é pastor lá no Paraná, na cidade, acho que é Laranjeiras, ou é parecido. E ele compartilhou conosco lá na igreja Projeto Vida, em Volta Redonda, onde a gente teve a oportunidade de ouvi-lo. Joel, né? Bispo Joel. É do apóstolo Joel Pereira, E ele falou lá algo de extraordinário. Ele falou que ele começou a ir para as esquinas da cidade, porque ele começou a entender de que ele precisava profetizar nas esquinas um novo tempo para a cidade. E aí ele começou a fazer caminhadas pela cidade. E eu achei aquilo de extraordinário, porque ele ia, e esse grupo foi aumentando. E deixou de ser uma coisa de uma pessoa para ser uma coisa do povo de Deus da cidade, e realmente transformou a cidade de Laranjeiras, lá no Paraná, acho que é Laranjeiras mesmo. Ele falava que era como se fosse a grande Curitiba, né? Aqui a gente fala que é o Grande Rio, que são as cidades perto, lá era grande Curitiba. E ele começou a falar das mudanças. O tráfico, que às vezes era muito presente no local, e ele começou a interceder e tudo, e começou a desaparecer, e a cidade começou a demonstrar sinais de mudança, de transformação. Glória a Deus. E eu creio que é o caminho para que a gente possa também ver novos tempos e um novo momento, uma nova estação acontecendo. Esse momento de você abrir para que tenham eventos, mas um momento de oração, um momento também de intercessão, a caminhada, né? A marcha para Jesus, onde a gente vai profetizando que Itaguaí é do Senhor, que Itaguaí ela vai viver um novo tempo. Sim. Eu creio nisso, Júnior. Eu acredito. Que a gente está virando uma chave e que a gente vai poder viver isso. Você falou da muralha da China e de aquela pessoa que começou ali, ela não viu terminar. Não. Ela não viu terminar. Mas eu creio que muitas das coisas que estão sendo semeadas hoje, a gente vai ter a oportunidade de ver essas sementes crescerem e darem frutos. Amém. Pastor, eu vou te agradecer também o Jonathan, né, do podcast, que todas as vezes ele sempre compartilha as nossas ideias, né? É sempre presente em várias reuniões, a gente está junto, e eu entendo que o meio de comunicação hoje dentro da cidade de Itaguaí, e já abrangeu, tem estúdios, tem mais 2 outros estúdios, né? Tem, se eu não me engano, no Recreio, né? E assim, vai estar presente na Expo, vai estar presente na marcha, é uma forma de ampliar a voz de tudo que está acontecendo na cidade, né? O senhor tá, Isso. Assim, o senhor está me dando a oportunidade dentro do teu podcast de poder mostrar aquilo que Deus tem feito na minha vida, e como não está mais sob o meu controle, é algo que é da cidade. O senhor falou certo. Não é uma marcha do Nil Júnior. As pessoas, às vezes, usam isso, né? Pessoas com má fé. O Nil está achando que a marcha é dele. Eu nunca achei que a marcha é minha. Só que eu dei um pontapé inicial e vendi camisa, eu fui fazer rifa, eu fui pedir patrocínio. Então, tinha gente que, Júnior, eu posso te ajudar aqui. A proposta de patrocínio era de um tamanho, e a pessoa falou, vou te ajudar, estou te dando esse dinheiro aqui para você botar gasolina no teu carro e avançar, para você alcançar mais um pedaço. Ou seja, vou te dar essa garrafa d'água para você beber aqui,
Quando chegar lá, onde acabar a água, você já vai ter outra pessoa lá providenciando a água. Você vê que a gente chegou hoje num tempo onde a marcha que é da cidade mantida, toda a infraestrutura, com os cantores sendo contratados pela prefeitura, porque a gente fez um trabalho tremendo de perseverança. Eu falo assim, na terceira marcha tem um recorte do jornal que publicaram lá atrás, dizendo, eu falei isso lá atrás, imagina você falar isso em 2013, a marcha está sendo a marcha da perseverança, porque a gente está derrubando muralhas. Você vê que não é fácil. Você imagina você ser uma pessoa e você tentar agregar, um exemplo, você sempre esteve presente, mas tentar agregar outras pessoas, as pessoas viam, ouvir o que você está falando e querer difamar você. É terrível Sim. isso. Mas assim, eu não estou levando isso para o coração porque a gente, quando chega num outro nível, você compreende que aquilo foi necessário. Você compreende então, que a perseguição é necessária. Eu acho que algumas coisas, ô Júnior, elas acabam nos facilitando para que a gente possa chegar onde a gente está. É o processo ele é importante. Algumas pessoas elas ficam pensando no evento pronto, né? Já realizado, lá na frente. Mas eu acho que o processo para se chegar até lá, ele é muito importante. Eu falo isso sempre onde a gente tem a oportunidade de estar, de que o processo ele é fundamental. O processo ele é fundamental. Júnior, eu queria deixar para você agora fazer suas últimas ponderações. A gente está caminhando para encerrar o nosso programa. Fala com a gente. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa estrutura de crença está em Cristo. Quero muito poder continuar fazendo isso, né? Aproveitando o fôlego de vida que eu tenho. Né? Minha esposa é uma mulher de oração, uma pessoa que está cobrindo a nossa família. Ela sabe que quando eu saio com o propósito de poder fazer algo que glorifique o nome do Senhor, né? Quero agradecer o Senhor pela oportunidade de estar dentro desse projeto maravilhoso, não só aqui, mas eu tive dentro da reunião, né, do Café com Propósito. Que nossa próxima reunião do Café com Propósito, dia 13 de junho, hein? Então, 13 de junho, 8h30, lá no Espaço Mix. Eu agradeço o Senhor por ter me confiado assim, de estar presente nesse evento. Gostaria que o senhor abraçasse essa causa do Freedom Festival, da Marcha para Jesus, que é importante para a cidade. O senhor entende o tamanho da dimensão. Já está abraçada. Tá bom? Estamos juntos nessa caminhada. Agradecer ao prefeito também, porque assim, é uma pessoa que comprou a ideia. Quando eu digo comprou, no sentido de que ele abraçou. Eu vi no vídeo, nas falas dele, essa alegria dele de fazer parte desse processo. Na fala dele, ele entendeu o propósito. Eu fiquei feliz que ele falou assim, se eu não me engano, ele diz, um evento que era seu, é da cidade, é nosso. Nós estamos fazendo algo pelo fato da gente estar tendo resultados positivos na cidade. Então, nós queremos agradecer a Deus, ou seja, não tem nenhum governante que vá fazer um culto de agradecimento. Então, ele está vendo a possibilidade da gente oferecer a Deus louvor, adoração. Uma vez, só para ser bem breve aqui, uma vez estava com tudo para acontecer já a Expo, e ele falou comigo assim, Nil, vamos fazer um culto antes do evento, né, começar. Aí eu falei assim, não estou entendendo, não vai ser o culto, vai ter as atrações e tal. Não, Nil, vamos fazer um culto com as igrejas, vamos chamar os pastores para orar pela cidade, por causa do peso que a cidade tem. Exato. Essa guerra é terrível. E eu acho que essa questão da gente confiar a cidade nas mãos de Deus é o que faz a diferença para que a gente possa prosperar na cidade, a gente possa avançar. Quando ele disse isso, sabe o que eu entendi? Que ele conseguiu discernir o que é um show e o que é um culto. Isso. É mais importante se fazer um culto de adoração, entregar, reverenciar a Deus, do que propriamente fazer o show, porque o show por si próprio já tem a sua conotação. Com certeza. Júnior, conta com a gente. Muito obrigado, Obrigado, por você estar aqui com a gente hoje. A gente fica feliz por ter você aqui, e a gente geralmente vem com 2 convidados, mas Sim. como hoje a gente já estava pressentindo que ia passar um pouco, a gente falou, não, vamos fazer só com o Júnior, para que a gente possa conversar, para que a gente possa ouvir um pouco de tudo aquilo que está no seu coração e também daquilo que está sendo organizado, principalmente no Freedom Festival, que é daqui a 2 sábados, a partir das 18 horas, na área da Expo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pastor. A gente quer pedir
que você faça uma oração Amém. para que a gente possa estar terminando o nosso programa de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso de poder compartilhar algo que está no teu coração, que o Senhor que sonda os nossos corações nos dá condições de viver, Senhor, a tua palavra e melhorar como pessoas e assim melhorando o ambiente que nós estamos, Pai. Que nós possamos salgar, que nós possamos iluminar, que nós possamos, Senhor, fazer a diferença onde estamos inseridos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela vida do pastor Wesley, sua família, sua esposa, Amém. Sua filha, Amém. por estar nesse estúdio nesse momento e que o Senhor venha nos direcionar para os nossos passos, para que todas as outras coisas que aconteçam glorifique o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está em casa ou aonde estiver e fica aí ligado, nos ajude a passar, né, aí o link do nosso canal do YouTube, Café com Propósito, podcast, para outras pessoas que você conheça, da sua família, amigos, conhecidos. Ajuda a divulgar lá na sua igreja a respeito do Freedom Festival, pede para lá assistir o programa de hoje. A gente tem certeza de que o programa de hoje, assim como os outros, vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe. Abraço.